Muito bom. Pode abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículos de 8 a 17. Vou fazer a leitura, você acompanha aí na sua Bíblia. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da Tua Palavra e nós te pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para entendê-la, e que o Teu Santo Espírito nos convença do nosso pecado e nos mostre o caminho que devemos seguir. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Um dos grandes nomes do cristianismo no século passado foi o galês Martyn Lloyd-Jones. Alguém já ouviu falar dele? Martyn Lloyd-Jones nasceu em 1899 e morreu em 1981, há aproximadamente quase 40 anos. E comentando sobre a vida dele, o autor americano Steven Lawson, em um livrinho, ele diz o seguinte: Martyn Lloyd-Jones foi uma voz solitária na Inglaterra. Ele estava praticamente sozinho naquilo que ele chamava de pregação expositiva. Em toda a vida dele, talvez ele foi um dos únicos que pregava a Bíblia da maneira correta, entendendo a Bíblia como palavra de Deus. Mas nenhum pastor na Inglaterra fazia isso. Dá para perceber que o ministério não foi fácil. Mas na vida toda dele, ele foi pastor de 2 igrejas. Passou 11 anos na primeira, numa cidade rural na Inglaterra, e mais 30 anos na famosa capela de Westminster, lá em Londres. E ele já era um médico formado quando ele percebeu que Deus estava chamando ele para o ministério da palavra. E quando ele começou a pastorear, ele tinha apenas 27 anos e só 1 ano de casado com a jovem Bethan, uma jovem médica também. O ministério de Lloyd-Jones foi marcado pela pregação fiel da Escritura, numa época em que a Bíblia estava em descrédito com muitas pessoas. E sobre o início do ministério de Lloyd-Jones, o Lawson diz o seguinte, preste atenção. Imediatamente, a igreja ficou viva, a partir do momento que ele começou a exercer o ministério. Membros da igreja se converteram. Mesmo a secretária da igreja foi salva. Um médium espírita veio à fé em Cristo. A própria Bethan, sua esposa, se converteu a Cristo. Mais tarde, ela testemunhou: estive por 2 anos sobre o ministério de Martyn antes que eu realmente compreendesse o que era o Evangelho. Pensei que tinha de ser um bêbado ou uma prostituta para ser convertido. Você percebe o que está acontecendo aqui? Os membros daquela igreja, apesar de já fazerem parte da congregação, e principalmente essa mulher que era a esposa de um pastor, eles não eram crentes. E só se converteram quando ouviram o evangelho da boca desse homem. E é interessante isso. Imagine a mulher do pastor, a mulher de Lloyd-Jones, que tinha nascido e crescido na igreja, tendo os pais crentes. Ela achava que era crente, ela vivia como crente, e ela tinha a postura de crente, mas não era crente de verdade. E ela foi se converter só 2 anos depois de ouvir o evangelho da boca do marido, que era o seu pastor. A minha pergunta, e por isso que eu contei essa história, é que será que hoje em dia essa é uma realidade atual ainda? Será que não é possível uma pessoa nascer e crescer na igreja, mas na verdade nunca se converter de fato?
Mas a pergunta é: como é que eu posso saber disso? É justamente para isso que o apóstolo Paulo escreveu algumas de suas cartas. E para ele havia algumas maneiras muito claras de você distinguir um verdadeiro crente de uma pessoa simplesmente convencida religiosamente. E não só isso, essas eram as maneiras dos próprios crentes, ao lerem aquilo que ele escrevia, de julgarem se de fato eram crentes ou não. Era o que Paulo sempre fazia. Se é que vocês são crentes de verdade, avaliem a vida de vocês. E a primeira maneira que Paulo disse nesse texto de Efésios, nós estudamos na semana passada, é que os verdadeiros filhos de Deus serão imitadores de Deus. E eles vão imitar a Deus andando em amor como Cristo os amou. E nós vimos isso, capítulo 5, versículos 1 e 2. Então o verdadeiro filho de Deus, ele vai imitar o fato de amar, que é visto em Deus. Vai amar a Deus e vai amar o próximo. E esse amor significa não só fazer, não significa, ele vai explicar isso nos versículos 3 e 4, que significa não fazer, e até mesmo nem mencionar o tipo de prática e atitude nojenta, imoral e pecaminosa que os descrentes praticam. Nem falar deveria estar na boca de um verdadeiro crente. Isso porque ninguém que vive nesse tipo de pecado deliberado, um pecado sem controle, e a pessoa não consegue lutar contra essa prática, Paulo vai dizer nos versículos 5 a 6 do capítulo 5, que essa pessoa não tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ou seja, sobre ele paira a ira de Deus. Por isso, os verdadeiros cristãos, eles primeiro não devem nem apoiar tais práticas, e segundo, muito menos praticá-las. E é isso que ele diz no versículo 7. E aí que nós chegamos no versículo 8 em diante, que Paulo continua a lista das orientações aos Efésios com mais 2 itens. E essa lista, serve também como você distinguir um verdadeiro crente de um falso crente. E se avaliar também. Em resumo, Paulo vai dar 2 ordens a nós nessa noite. A primeira é: andem como filhos da luz, versículos 8 até 14. E a segunda: andem como sábios, versículos 15 a 17. Vamos tentar estudar isso nesse nosso tempo. Primeira ordem: andem como filhos da luz, versículos 8 a 14. Vamos ler de novo o texto. Acompanhem na sua Bíblia. Efésios 5, de 8 a 14. Pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Primeira coisa que Paulo diz é: andem como filhos da luz. Lembra que Paulo disse que nós não devemos falar sobre coisas imorais, nós não devemos praticar essas coisas imorais, e muito menos andar com quem as pratica. Foi isso que ele disse. E aqui ele dá a razão. Olha o comecinho do versículo 8. Ele diz: pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Perceba 2 detalhes aqui. Primeiro, Paulo está falando sobre a vida de um cristão antes e depois da sua conversão. Ou seja, o que ele era antes de conhecer a Cristo e o que ele é agora, que ele crê e segue ao Senhor Jesus. Certo? Segundo detalhe, perceba que Paulo fala sobre a nossa identidade e não somente sobre onde nós estávamos. Perceba, ele vai dizer: no passado éreis trevas. Ele não diz: vocês estavam nas trevas, mas ele diz: vocês eram as próprias trevas. E nesse contexto aqui, as trevas podem representar a ignorância sobre Deus, o erro, o pecado, a maldade, enfim. E ele vai dizer a segunda coisa: mas agora sois luz no Senhor. Ou seja, vocês não só estão em um ambiente onde há luz, mas vocês são a própria luz desse ambiente. E ele vai dizer que isso só é possível no Senhor, ou seja, dentro de Cristo.
crendo em Cristo pela fé nele. Então, o que isso significa? O que é luz? Obviamente é o contrário das trevas, né? Mas mais para frente Paulo vai dar alguns detalhes sobre luz. Mas perceba no versículo 8 ainda que por essa razão ele diz: assim andem como filhos da luz. Lembra que a palavra andar, a gente já viu o significado, é viver. Se comporte dessa maneira. Literalmente Paulo está dizendo: vivam como gente que pertence à luz. E é uma lógica fácil de você compreender, né? Pense um pouquinho. Se você, enquanto era trevas, você vivia em trevas, certo? Agora, sendo luz, é óbvio, você viverá na luz. O seu comportamento vai ser de acordo com a sua nova identidade. E como é essa vida na luz, ou melhor, o que é luz? Nós vemos essa definição no verso 9. Olha o que ele diz: pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade. Então, o fruto, a colheita, o resultado da luz é todo tipo de, primeiro ele vai dizer, bondade. A palavra bondade significa uma grande generosidade de espírito. É uma gentileza ímpar, que não se vê por aí. Segundo, justiça é o ato de você dar aos homens e a Deus o que é deles por direito. E verdade representa não só aquilo que é correto e que é transparente na teoria, mas que é praticado no dia a dia. Isso é luz. A luz é boa, a luz é justa e a luz é verdadeira. A luz não é maldosa, não é injusta e muito menos falsa. Alguém que é luz, ele vai viver dessa maneira. Ele vai viver em bondade, vai viver em justiça e vai viver em verdade. A vida dessa pessoa vai ser marcada por esses itens. E esses itens não só serão vistos de vez em quando, mas vão ser vistos transbordando de um cristão verdadeiro. É isso que Paulo está dizendo. A vida da luz é essa. E você vê no versículo 10 que Paulo vai dizer sobre o resultado de uma vida assim. Então, o filho da luz, ele vai viver em bondade, em justiça, em verdade, e assim ele estará diariamente, olha o que ele diz, provando o que é agradável ao Senhor. Ou em outra versão vai dizer, procurando saber o que é aceitável ao Senhor. A palavra que Paulo usa aqui por saber ou por provar, dependendo da sua versão, significa testar, discernir, aprovar. Quando você prova o sabor de uma carne, você experimenta e percebe se está salgado ou não e se precisa pôr mais sal. É isso que Paulo está dizendo. Quando você vive na luz, você vai em dois sentidos. Primeiro, buscar praticar aquilo que agrada ao Senhor. E em segundo, você vai experimentar uma vida que agrada ao Senhor. Você vai sentir o sabor disso. O filho da luz, ele não só busca agradar ao Senhor com a vida dele, mas ele experimenta uma vida agradável nesse mundo. Então ele não só faz o que Deus quer, mas enquanto ele faz, ele vê que isso é gostoso. Que isso é o melhor tipo de vida, que esse é o melhor tipo de vida que alguém poderia ter. Mas aí a pergunta é como que isso na prática funciona? Versículos 11 a 13 ele vai explicar. Paulo, a partir de agora, ele vai dar 5 passos práticos para que nós andemos na luz. E é muito simples e dá para mensurar se a gente está andando ou não. Olha o que ele vai dizer. Primeiro passo é como eu ando na luz. Primeiro, não se associando às obras das trevas. É isso que ele diz no versículo 11. Ele diz, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Perceba que ele vai chamar essas obras, ou essas práticas, de infrutíferas, estéreis, improdutivas, literalmente que não produzem benefícios para ninguém. E é óbvio, as trevas não produzem frutos, né? A gente colocou, no começo do ano, 2 vasos aqui que a minha sogra deu bonitos, lindos, com umas plantas maravilhosas. Não durou 1 mês, 2 meses, né? Por quê? Porque isso aqui fica fechado, escuro, a planta vai crescer. As trevas não produzem frutos. E é isso que Paulo está dizendo. Uma planta para dar frutos, ela precisa de luz. As trevas só causam mais trevas ainda e causam morte. O vaso está ali, não tem mais nada ali no vaso. É infrutífera as trevas. E note que o que Paulo está dizendo aqui não é que um descrente ele não pode produzir coisas boas. Porque aqui nós teríamos um conflito no nosso dia a dia. Há muitos descrentes que são bons pais, que prezam por valores da família, que cuidam dos necessitados, mais até do que muito crente por aí.
Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, e os estudiosos chamam isso de graça comum, que é o ato de Deus permitir com que os homens convivam em harmonia uns com os outros, até certo ponto, sem se destruírem mutuamente. Então, isso significa que o ser humano ele tem alguns resquícios de bondade por misericórdia de Deus. Se Deus não tivesse derramado essa graça comum a todos os homens, crentes, descrentes, todos nós já teríamos nos destruído e acabado com a terra. O homem ele não faz o que ele tem potencial para fazer por graça de Deus. Mas o que Paulo está falando aqui não é que o descrente não pode fazer nada de bom, mas é que mesmo fazendo coisas boas, sendo um bom pai, um bom marido, um bom cidadão, no final das contas essas coisas boas não anulam as coisas más que ele faz. E na verdade as más são muito maiores e mais frequentes do que as boas. E elas não podem produzir fruto positivo para a alma desse homem ou dessa mulher. Ninguém vai ser salvo pelo número de coisas boas que faz, porque até a maior bondade de um descrente, ela é infrutífera para Deus. E Paulo diz que as obras a que ele está se referindo aqui são aquelas que ele condenou nos versículos 3 a 5. Se você der uma olhadinha rápida aí, capítulo 5, versículos 3 a 5, eu não vou ler, mas olha aí. Ele vai falar prostituição, isso é obra das trevas, impureza, cobiça, indecência, conversas tolas, gracejos obscenos, piadinhas sujas, devassidão, a vida sem controle, avareza, idolatria. E para com essas obras, perceba o que Paulo ainda diz, nós nem devemos nos associar. No versículo 11 ele diz isso. Associar significa ser cúmplice, ou ter participação nessas coisas. Como que eu posso andar na luz? De maneira bem prática. Não praticando as obras das trevas, nem mesmo sendo cúmplice delas no dia a dia. Por exemplo, não mentindo como o meu patrão mente, ou passando vistas grossas sobre a mentira dele. Quem não tem essa luta, né? Fala que eu não estou. Como que eu vou fazer isso se você está aqui? Eu vou mentir? Ore para que Deus não te coloque numa situação dessa, porque se colocar, você não deveria mentir. Porque senão você está sendo cúmplice nas obras das trevas do seu patrão. Outro exemplo, não contando piadas sujas, óbvio, mas nem dando risada quando elas são contadas pelos descrentes. Quem nunca passou por uma situação dessa, né? Chega aquela rodinha, tá ali você no meio e alguém conta uma piada suja, imoral, nojenta. E você sem graça dá aquele sorrisinho de canto de boca, né? Tipo, nem esse sorrisinho. Isso quando dá gargalhada e acha muito engraçado, né? Enfim, não seja participante dessas coisas. Esse é o primeiro passo. O segundo passo ele ainda diz no versículo 11. Como você anda na luz? Condenando as obras das trevas. Olha o que ele diz. Pelo contrário, condenai-as. Não pratique nem apoie, mas reprove essas coisas. Essa palavra que Paulo usa, condenar ou reprovar, significa refutar, repreender, corrigir. Então ele está dizendo que o cristão deve não só não achar graça em uma piada suja, mas explicar por que ele não acha graça. Então ele tem que mostrar que aquilo que ele está ouvindo é errado, é sujo, e por isso ele não pratica, nem aprova e nem dá risada. Obviamente que isso deve ser feito com muita sabedoria, né? Para que a gente não fique com uma imagem... O cristão já não é bem visto, né? Se não é visto como um hipócrita, ele é visto como um legalista. Como, por exemplo, um certinho, quadrado, pastorzinho, pastorzinha, ou a polícia do mundo, né? O moralista, que ninguém pode fazer nada. O cristão não foi chamado para ser assim. Tem um teólogo que diz, nós somos cristãos, somos chamados para sermos diferentes. Mas tem alguns que temem ser esquisitos. E é bem assim, né? Muitos condenam esse tipo de coisa, mas condenam do jeito errado. Por exemplo, conta uma piada suja, e aí a rodinha dá risada, e aí a pessoa, não, eu tenho que condenar isso e falar, é engraçado, você vai rir disso no inferno. Você vai queimar, você vai ser braseiro lá no inferno. Você vai ver. Deus vai se ver, você vai se ver com Deus. Não é assim que você condena com sabedoria. Talvez uma conversa particular vai ajudar.
Uma piada suja, você não dá risada, se afasta e talvez chega perto da pessoa sozinha e fala, sabe por que eu não ri daquela piada? Olha, porque eu não creio mais nisso e é por isso que eu não acho graça. Quem sabe talvez a pessoa vai dizer, puxa vida, faz sentido. Eu vou evitar falar esse tipo de piada e talvez até perto de você. Ou pode ser o inverso, né? Agora é que eu vou falar mesmo. O que acontece muito. Para provocar você. Mas não importa a reação das pessoas. O seu papel e o meu papel, como luz no mundo, é condenar essas práticas com sabedoria, mas condená-las. Isso é andar na luz. Terceiro passo de andar na luz. Versículo 12, Paulo vai dizer, não mencionando as obras das trevas. Olha o que ele diz no 12. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as trevas, as coisas que eles fazem às escondidas. Paulo diz que só mencionar, só você referir aquilo, ou falar sobre esses atos é vergonhoso, é desprezível, é desonroso. É interessante que há pessoas que não fazem o imoral. Eles não apoiam aquilo que é imoral e até mesmo condenam o imoral, mas acabam divulgando o imoral. Quer um exemplo? Aquele irmãozinho que pega o Facebook dele, ele fica louco da vida porque ele viu uma mulher vindo para a igreja com quase nada de roupa. E aí ele pega, tira uma foto e posta no Facebook e diz, está vendo que vergonha? Não se deve fazer isso. O que Paulo está dizendo? Nem mencione esse tipo de coisa. Divulgando. Por exemplo, vou usar um termo pesado, mas acontece muito no meio secular. Uma pessoa que envia um vídeo pornográfico no grupo do trabalho. Isso acontece muito. Principalmente com o crente. As pessoas querem que o crente veja esse tipo de coisa. Aí a pessoa pega e compartilha esse vídeo. O assistir é vergonhoso e o compartilhar também é vergonhoso. É isso que Paulo está dizendo. O citá-lo em conversas é vergonhoso. Um outro exemplo, aqueles tipos de conversas no fim do culto, ou naquele almoço em família, onde tem sempre aquela lembrança daquilo que o irmãozinho fez para ser disciplinado. Aí você viu o que fulano fez? Pegou o banco de 6 meses. Mas o que foi que ele fez mesmo? Deixa eu contar para você. Olha, ele saiu, acabou, bebeu. Nem mencionar esse tipo de coisa nas nossas conversas. Paulo está dizendo isso é vergonhoso. Vergonhoso. Deveríamos ter vergonha desse tipo de prática. Os descrentes, ele diz, fazem isso às escondidas, secretamente. E isso é uma desonra ser citado em público, principalmente na boca de um cristão. Quarto passo. Ele vai dizer no 13, portanto, mas todas essas coisas sendo condenadas manifestam-se pela luz. O quarto passo de você andar na luz é manifestando as obras das trevas. Ele vai dizer que todas essas coisas, essas obras negras das trevas, quando condenadas, quando não são aprovadas pelo cristão, elas acabam sendo manifestas, elas são tornadas visíveis, claramente perceptíveis pela luz. Aí a pergunta é, quem é a luz? O que Paulo disse? Quem é a luz no mundo? São os cristãos. Vós agora sois luz. O que ele está querendo dizer? Que enquanto o cristão ele não pratica as obras das trevas, mas sim as obras da luz, automaticamente ele vai reprovar as práticas das trevas. Porque faz parte de ser luz. Quando você acende a luz, o que acontece com as trevas? Elas são dissipadas. E tudo aquilo que está no escuro vem à tona. Então a luz, ela mostra a feiura das coisas, a feiura das trevas. Ela desmascara as pessoas, ela vai mostrar quem as pessoas são de verdade. Então um cristão verdadeiro, ele causa esse efeito por onde ele passa. Os descrentes começam a se sentir julgados e condenados simplesmente pela prática do cristão. Mesmo que ele não fale nada, se ele anda na luz, ele condena as trevas. A vida dele de luz torna as trevas visíveis. Agora a pergunta é, imagine se isso não acontece. Imagine se a vida do crente não difere em nada da vida do descrente no trabalho, em casa, na família. Talvez ele não seja de fato luz.
Porque a luz naturalmente vai tornar as trevas visíveis. Não dá para ser uma vida igual. É como quando as moças aí vão saber muito bem disso. Quando você está arrumando a casa e você termina de varrer, limpar os móveis e fala, uau, ficou muito boa. Limpinha. Aí você abre a janela ou a porta e entra aquela claridade da luz do sol. E aí você vê aquele monte de micróbios voando na marca do sol. Quem nunca viu isso, né? Criança fica assim abismada, né? Que interessante isso, né? A sala parece limpa, mas quanto mais claridade entra, mais a sujeira dela aparece. Ou, por exemplo, é como você pegar uma roupa, você está atrasado para vir para o culto, caiu a energia na sua casa, você não vai conseguir achar sua roupa, você vai no cesto, pega uma roupa ali, dá uma olhadinha e põe, veste aquela roupa. E no escuro ela está parecendo limpa, mas aí quando você chega na luz, você vê aquela mancha de óleo, de gordura que estava na camiseta. Por que isso acontece? Porque a vida de luz condena as trevas. No momento em que a luz chega, a sujeira aparece. O cristão vive na luz, manifestando as trevas com a sua vida de luz. E por fim, o quinto passo, versículo 13, Paulo ainda termina e diz: pois tudo o que se manifesta é luz. Ou seja, ele diz que a luz denuncia as trevas porque tudo o que se manifesta é luz. Ou seja, tudo que recebe iluminação acaba ficando iluminado também. Esse é o quinto passo de você andar na luz. É transformar as obras das trevas em luz. É por isso, por exemplo, que nós vemos as cores das coisas. Eu acho muito legal esse tipo de ciência, de estudo da ciência. Sabia que, obviamente, né, quando está tudo no escuro, a gente não sabe que cor as coisas têm. Mas, quando um objeto recebe luz, ele acaba refletindo essa luz de volta. E assim nós o vemos, como também vemos a sua cor. Porque no escuro a gente não vê nada. Isso significa que quando o cristão ele vive como filho da luz, haverá a possibilidade de transformar as trevas que ele está iluminando em luz. A vida cristã genuína, ela tem poder evangelístico. Quando as pessoas verem o quão feio é o mal que elas praticam, simplesmente por ver o bem que você pratica, eles poderão se convencer do seu pecado e se arrependerem e crerem em Cristo. Mas aí alguém pode dizer, tá, mas isso é o que você, Paulo, está dizendo. E se eu quiser ser um cristão diferente? E se eu não quiser viver desse jeito? Perceba o que Paulo responde no versículo 14. Olha o que ele diz. É por isso que se diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Os estudiosos dizem que Paulo está citando aqui um trecho de um hino que era cantado pela igreja na época da Páscoa ou na época em batismos. Interessante, né? Isso ecoa muito o Salmo 61, versículo 1, onde o futuro Messias, que é Jesus Cristo, diz um resumo. Em resumo o seguinte: o Senhor Deus me ungiu com o seu Espírito para libertar das trevas aqueles que estão mortos. Isaías 61, 1 vai dizer algo parecido assim. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está citando a verdadeira conversão. Ele está dizendo, há um despertamento do sono, que é a vida no pecado. A verdadeira conversão, em segundo lugar, há a ressurreição dos mortos, um novo nascimento. E em terceiro lugar, há a iluminação de Cristo, que é o ato de ser trazido para a luz de Cristo e ter ele sendo resplandecido a partir da sua vida. Cristo te resplandecerá. Ou seja, a pergunta é, por que eu devo viver como luz, seguindo esses passos que Paulo citou? A resposta é, porque se eu sou cristão, esta é uma nova vida. E uma nova vida em Cristo é vivida na luz. Quem não é crente de verdade ainda não acordou do sono pesado do pecado. Ainda está morto espiritualmente. Ainda está nas trevas. Por isso a ordem, andem como filhos da luz. Agora vem a segunda ordem, versículos 15 a 17. Andem como sábios. Vamos ler o texto, 15 a 17.
Portanto, estai atentos, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Paulo conclui o argumento dele no versículo 15 de uma maneira muito prática. E ele diz, portanto, estejam atentos. Em outras palavras, vejam, olhem muito bem, tenham cuidado, encarem de maneira prudente o vosso procedimento. E aqui, a palavra procedimento é a mesma que ele usou no versículo 2 e no versículo 8, para andar. Ou seja, olhe muito bem o seu comportamento, o seu viver. Tratem como coisa séria o estilo de vida que vocês têm vivido. E esse estilo, ele diz, no versículo 15 ainda, que não seja como de tolos ou nécios. E os tolos são insensatos. Significa que eles são desligados da sabedoria. Significa que eles são literalmente bobos. Não só pessoas, sabe aquele tipo de pessoa que age de uma maneira impulsiva, sem saber o que é certo, e depois vê que o que fez estava errado? Isso é um tolo, mas o tolo também é aquele que, mesmo sabendo o certo, ele escolhe fazer o errado. Mesmo sabendo que o errado vai trazer consequências negativas, ele escolhe o errado. Falando, joga no meu peito, pode deixar que eu resolvo. Paulo está dizendo que o comportamento de vocês, a prática de vocês, não seja como de tolos, mas sim tenham um viver como o de sábios. Pessoas instruídas na verdade, que praticam a sabedoria. Um texto muito comum e famoso é o texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Quem não lembra dele? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a instrução. Ou seja, o caminho para que a pessoa cresça em sabedoria e na sabedoria verdadeira é temer ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Isso significa que só é sábio de verdade aos olhos de Deus quem se converte a Cristo, quem teme ao Senhor. Não só quem tem muito conhecimento teórico. É bem comum isso, a pessoa sabe muito, mas a vida dela é toda destruída. Isso acontece muito em meios acadêmicos, professores de faculdade, até de seminários cristãos. O camarada sabe muito, mas aí você vai olhar, ele está no quarto, quinto casamento, os filhos estão todos longe de casa, não falam mais com os pais. Ele tem um monte de conhecimento, mas não tem sabedoria para lidar com esse conhecimento na prática. Por isso, o viver cristão ele não pode continuar sendo como de um tolo, como de uma pessoa impulsiva, inconsequente, sem discernimento. Sabe como se diz aí por aí? Uma pessoa sem noção. Sabe aquela pessoa sem noção? Se diz isso muito para jovens, né? Aquele jovem é sem noção. O cristão não é sem noção. Porque agora ele é sábio. Não totalmente, mas ele está no caminho da sabedoria, porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E ele teme ao Senhor. O pontapé inicial ele já deu. Então agora a vida dele é de busca dessa sabedoria. Por isso o natural é que o verdadeiro cristão busque uma vida de sabedoria e não continue em tolices e coisas sem sentido. É por isso que ele deve estar atento sobre a forma de se comportar. Porque o estilo de vida dele é muito importante e vai dizer muito sobre quem realmente ele é. Se ele é salvo ou se ele não é salvo. Se a vida dele é marcada só pela tolice, uma vida sem sabedoria nenhuma, uma vida sem mostras de melhoras, ele tem um padrão de vida descrente. E é bem provável, para não dizer certo, que ele ainda é um descrente. Mesmo que ele ache o contrário. Tudo bem, você pode dizer. Eu preciso cuidar para que o meu viver seja como de um sábio, mas como vive um sábio? O que ele faz na prática para que eu possa imitar a prática de um sábio? Versículos 16 e 17 responde com duas dicas, duas maneiras, dois sinais de um viver sábio. O primeiro sinal de um viver sábio está no versículo 16. Um sábio aproveita bem o seu tempo. Perceba a expressão que Paulo vai dizer no versículo 16. Aproveitando bem cada oportunidade.
ou aproveitando ao máximo. É uma tradução da palavra grega que significa remir, resgatar. A antiga versão diz remindo o tempo. Não é assim? Essa palavrinha era usada para se referir ao que um cidadão fazia quando ele ia para a praça da cidade lá na época. A praça era como um grande mercadão. Então, quando a pessoa comprava um item na praça, ela remia aquele produto. Mas não eram apenas itens da casa ou alimentos que eram vendidos na praça. Nós víamos escravos sendo vendidos. E aí, quando um escravo era remido, o comprador estava pagando o seu resgate. Ou melhor, comprava ele para si. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Compre de volta, resgate, redima cada oportunidade da sua vida. Essa palavrinha, oportunidade ou tempo, é a tradução da palavra grega kairos, que não significa as horas do relógio, mas sim cada momento, cada situação da nossa vida. Por que as nossas oportunidades devem ser remidas, devem ser compradas para nós? Porque Paulo diz no final do 16, porque os dias são maus. Ou seja, a época em que nós vivemos é má. Ela é cheia de labores, cheia de aborrecimentos, cheia de fadigas, de pressões, tormentos, trabalhos árduos. Mas não só isso. Ela também é uma época ruim. É uma época iníqua. É uma época maligna, controlada por Satanás. Sabe o que Paulo está dizendo em outras palavras no verso 16? De maneira bem simples ele está dizendo assim. Um sábio tira o maior proveito possível do seu tempo. Ele tem consciência de que o tempo é precioso e de que por trás das correrias e das fadigas do dia a dia está o maligno. O mundo gasta tempo sem trazer benefício nenhum para aquilo que é divino. Satanás nos pressiona com tantas trivialidades para que pela falta de tempo nós não pensemos nas verdadeiras coisas que têm valor e coisas mais importantes da vida. Por isso, Paulo diz, resgatemos as nossas oportunidades para Deus. Tenhamos tempo de leitura bíblica, oremos intencionalmente, gastemos tempo edificando uns aos outros, congreguemos juntos, enfim, não percamos o nosso precioso tempo com aquilo que é inútil. Esse é o viver de um sábio. O sábio compra de volta o tempo dele das mãos do maligno. Ele redime o tempo da escravidão do mal. Ele não vive mais como escravo do urgente. Sabe aquele que tem que fazer tudo que aparece? Que nunca tem tempo para nada? Não, o sábio busca o que realmente importa no seu dia. Ele não se desespera, por exemplo, em uma calamidade ou fica se lamentando diante do sofrimento. O que ele faz? Ele reme o seu tempo. Ele decide olhar para aquela situação pela ótica de Deus. E ele acaba descobrindo como é que Deus pode ser glorificado mesmo naquela situação. E aí ele pergunta como essa oportunidade, mesmo sendo uma má situação, pode ser aproveitada de uma maneira sábia assim eu possa trazer glória a Deus. Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores cristãos na história, ele, durante a sua vida, decidiu escrever algumas decisões pelas quais ele ia direcionar as atitudes dele. E ele me envergonha bastante, porque acho que vai te envergonhar também. Aos 20 anos de idade, esse homem já tinha escrito 70 decisões, resoluções pelas quais ele ia basear a vida dele. E foi justamente nessa resolução que ele escreveu o seguinte, preste atenção. Abre aspas, resolvido, um jovem de 20 anos, nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele da maneira mais proveitosa que eu puder. Fecha aspas. Será que nós podemos dizer que a nossa vida tem sido marcada por esse tipo de sabedoria? Ou nós só perdemos nosso tempo deixando os dias controlarem as nossas horas? Compremos de volta as nossas oportunidades. Aproveitemos bem o nosso tempo. Um sábio faz uso disciplinado do seu tempo. O segundo sinal de um viver sábio, para nós encerrarmos, é o versículo 17.
um sábio entende a vontade do Senhor. Olha o que Paulo diz no 17. Por isso, por essa razão, não sejais insensatos. Não se tornem tolos, estúpidos. Lembra que um tolo, insensato, é uma pessoa precipitada. Não sejam assim, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Procurai compreendê-la. O que Paulo está querendo dizer nessa expressão aqui, entendei ou procurai compreender qual é a vontade do Senhor, dá ideia, se você olha assim de primeiro plano, parece que Paulo está dizendo, olha, vá atrás da vontade do Senhor, você não sabe qual que ela é, mas em algum lugar está escondida. Então você começa a levantar as pedras, vai atrás dos sábios, vai nas montanhas, sobe no monte, e talvez lá você encontre, e aí você procura compreender qual que é a vontade do Senhor. Mas na verdade, o modo original com que Paulo está escrevendo essa sentença diz o seguinte: é como se ele estivesse dizendo, vocês já sabem qual a vontade de Deus. Por isso, pratiquem a vontade de Deus. Não é algo que está escondido, mas é algo que está revelado. Entender significa praticar. Mas que vontade de Deus Paulo está falando aqui? Obviamente ele não está falando da vontade particular de Deus, que é aquilo que ele tem para cada um de nós como indivíduos. Para isso, não há nenhuma revelação específica de Deus. Por exemplo, se eu tenho de me casar, e se eu tenho, com quem eu devo me casar? Ou melhor, que faculdade ou profissão eu vou seguir na minha vida? Ou onde eu devo morar? Qual que é a vontade de Deus para essas áreas? Qual bairro eu vou morar? Que operadora de celular vou usar? Qual a vontade de Deus? Obviamente você pode tentar achar a resposta para essas coisas na Bíblia, mas você não vai conseguir uma direção clara. Para essa vontade particular de Deus, para a sua vida individual, o que a Bíblia nos dá são princípios gerais, pelos quais você pode basear suas decisões. São como, por exemplo, guias que vão te ajudar a tomar uma decisão dentro da palavra de Deus. Então, por exemplo, com quem que eu devo me casar? Deus não vai dar um nome na Bíblia, mas ele vai dizer, por exemplo, que tem que ser crente. Ele vai dizer que tem que ser temente a Ele, tem que ser uma pessoa piedosa, que ama a Deus acima de todas as coisas. Então, por exemplo, se você tem duas opções, caso com o moreno, ou com a morena, ou com o loiro, ou a loira, que estão dentro dessas qualificações, sabe o que você deve fazer? Escolher. Porque está dentro dos princípios que Deus traz. Se eu casar com um, não vai estar errado, e casar com outro, ou outra, não vai estar errado. Um outro exemplo é o emprego. Onde Deus quer que eu trabalhe. Bom, Deus não vai dizer qual empresa, mas Ele vai dizer, olha, o seu trabalho tem que ser um trabalho honesto, ele tem que ser sem mentira, ele não pode ocupar todo o seu tempo, a ponto de você não ter tempo de descanso com a família e congregar, cultuar a Ele com a igreja. Então, se você tem várias opções em que essas coisas são possíveis de serem feitas, então você fica livre para tomar uma decisão. Deus não nos fez como robozinhos. Essa é a vontade particular de Deus, mas não é sobre isso que Paulo está falando aqui. A vontade de Deus, a qual Paulo está dizendo no versículo 17, é a vontade geral de Deus. Ou seja, aquela que Ele deseja para que todos os cristãos obedeçam. A que está claramente revelada nas Escrituras. Você quer um exemplo? Olha para o que ele disse nos capítulos 4 e 5. Eu não vou ler, mas só vou citar. Capítulo 4, versículo 2, ele diz: vivam com humildade. Essa é a vontade de Deus para nós, como todos os cristãos. Vivam com mansidão, paciência, suportem uns aos outros em amor. Versículo 3 do capítulo 4. Mantenham sua unidade. Aí você vai lá para o versículo 16 do capítulo 4, ele vai dizer: sirvam uns aos outros para que todos cresçam. Versículo 17, ele vai dizer: não vivam mais como os descrentes. Versículo 25, abandonem a mentira e falem a verdade. Versículo 26, resolvam seus conflitos sem se irar de maneira pecaminosa. Versículo 28, não roubem mais, mas trabalhem para ajudar os outros. Versículo 29, não falem coisas destrutivas, mas só aquilo que edifique. Capítulo 5, versículo 3, nós acabamos de falar agora há pouco: não sejam imorais. Versículo 4, sejam gratos, etc. Isso é você entender a vontade do Senhor. É você olhar para a palavra do Senhor e obedecer aquilo que ela está mandando. E como nós podemos fazer isso? Obviamente tendo tempo com a palavra de Deus.
Como é que eu vou saber a vontade de Deus, vontade geral para a minha vida, sem que eu conheça as Escrituras? É por isso que Paulo disse no capítulo 4, versículo 23, olha o que ele diz aí. E nos ensina a nos renovar no espírito da nossa mente com as verdades de Deus. Ou seja, se nós não lemos as Escrituras, nós nunca vamos conseguir nem ao menos saber qual é a vontade de Deus para nós, quanto mais entender ela e obedecer ela. Perceba o que Paulo está dizendo aqui. Um sábio entende a vontade do Senhor e a obedece. O tolo não faz isso. O tolo não conhece, e mesmo quando ele conhece, ele prefere seguir as suas próprias intuições, mesmo sabendo que Deus proíbe aquilo. Eu já lidei com tantos jovens assim. Eu quero ir para a balada, mas você não deveria ir. Não, mas eu quero. Não, mas você não deve ir. Mas eu vou. Mas você está vendo que é proibido? Que Deus está te impedindo de você participar das obras das trevas? Sim. Você não ama a Deus? Ama a Deus. Mas eu vou para a balada. E vou beber. E vou me drogar. E vou me prostituir. Vou ter sexo antes do casamento. Mas você não está vendo que é proibido? Sim, mas eu vou. Isso é um agir de tolo. Paulo está dizendo o sábio não. O sábio, quando ele vê, ele fala: opa, não vou passar dessa linha. Isso eu não vou fazer. Um andar tolo, por exemplo, é você aceitar uma oferta de emprego, mesmo sabendo que o congregar e o tempo com a família vai ser prejudicado. Tem muita gente que faz isso. Talvez para ganhar R$100 a mais vai trabalhar de domingo a domingo. Quando que vai para o culto? Quando que vai descansar? Quando vai ter tempo com a família? Não, eu não pensei nisso. O tolo faz isso. Um andar tolo é, por exemplo, um filho que mente para o pai, mesmo sabendo que aquilo é pecaminoso. O filho gosta de fazer isso. Um andar tolo é você gastar todo o dinheiro do mês com besteira, mesmo sabendo que Deus manda nós sermos bons administradores daquilo que Ele dá. E ainda sermos fiéis no dízimo e nas ofertas. Aí chega o final do mês, o pastor acabou de falar do ofertório. Isso é um agir de tolo. Um andar tolo é você continuar vivendo nas trevas, mesmo sabendo como é a vida da luz. O primeiro missionário presbiteriano no Brasil, Ashbel Green Simonton, acho que eu soletrei certo ou errado. Quando ele foi avisado sobre os perigos de vir para esse país aqui, ainda na época dos índios e tudo mais, ele disse assim: o lugar mais seguro para um homem é estar no centro da vontade de Deus, mesmo que isso nos cause perigos e desconfortos terrenos. Mesmo que eu vá lá e os índios me ataquem, se a vontade de Deus é que eu esteja lá, eu estou no lugar mais seguro da terra. Em resumo, em conclusão, o que Paulo ensina nesses versículos é o seguinte, diga comigo: o filho da luz anda na luz e não se associa às obras das trevas, pois é sábio por conhecer a vontade do Senhor. Esse é um bom teste para nós avaliarmos a nossa própria vida. Um cristão verdadeiro é luz e ele deve andar na luz. Ele também é considerado sábio por Deus e ele deve crescer em sabedoria. Eu quero que você avalie muito bem o seu coração. Se você não se vê dessa maneira, mas somente alguém que vive em trevas e anda como tolo, Cristo te convida a se arrepender de seus pecados e crer nele. E se você já se rendeu a Cristo, mas ainda luta contra esses pecados, Cristo quer te desafiar a parar de fazer a sua própria vontade de tolo e pedir a ajuda dele para obedecê-lo. Ouvir o que ele diz. Vocês lembram daquela esposa do Martin Lloyd Jones, da qual eu comecei o nosso estudo aqui? O resumo da conversão dela não é diferente da do marido. Por incrível que pareça, apesar de Lloyd Jones ter nascido num lar cristão, ele veio a se converter só aos 25 anos de idade.
E sobre esse momento, olha o que ele disse, abre aspas. Por muitos anos, eu pensava ser cristão, quando de fato eu não era. Foi somente mais tarde que percebi que nunca fora cristão, e então converti-me. Eu precisava de pregação que me convencesse de meu pecado, mas nunca ouvira isso. A pregação era sempre baseada na suposição de que todos nós éramos cristãos. Não é isso que acontece em muitos púlpitos? Irmãos, todo mundo que chega é irmão. O cara acabou de sair do bar, entrou na igreja, é meu irmão. Como assim? E a suposição de que todos que estão ali são crentes. Lloyd Jones diz, eu não era convertido porque me achavam que eu era crente. E eu também achei que era. É por isso que nós devemos sempre nos avaliar. Não nos sentir ofendidos quando Cristo diz, você é mesmo crente? E também nunca considerar que aqueles que entram na igreja, todos, ou que já fazem parte da igreja, que são membros há 30 anos, fundaram a igreja, pregam, são pastores, líderes, enfim. Nunca supor que são crentes de fato se não há vida na luz e entendimento do evangelho. A vida de um verdadeiro cristão é de luz e é uma vida que busca a luz. E é uma vida sábia, não de tolices. Se nós despertamos daqueles que dormem e nós ressuscitamos do mundo dos mortos, Cristo nos ilumina. E a cada dia Ele vai resplandecer sua luz em nós e através de nós. Essa é a obra dele. Isso deve nos trazer amor a Ele, temor a Ele e uma vida de luz. Amém?